No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bom dia. Com essas palavras, reconhecendo que temos um Criador soberano que deu início a todas as coisas sobre a face dessa terra, nós nessa manhã nos voltamos para Ele com palavras de gratidão, reconhecimento e com louvores. Queremos a cada dia amá-lo mais, servi-lo com todas as nossas forças da nossa vida e queremos um dia também encontrá-lo e viver com Ele por toda a eternidade. Deixo com você, nessa manhã, uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 109, onde a Bíblia diz o seguinte: estou de contínuo em perigo de vida, todavia, não me esqueço da tua lei. Salmo 119, versículo 109. Nós, nesse mundo, vivemos em risco o tempo inteiro. É por isso que nós amamos a palavra do Senhor. Quando a servimos, nós temos um muro de proteção, nós somos amparados, recebemos a bênção de Deus e alcançamos a vitória. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 8, o versículo 1 e o versículo 2. Então respondeu Bildade o suíta: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Bildade, nesse momento, ele entra no diálogo. Bildade é extremamente tradicionalista. Bildade está horrorizado com a aparente blasfêmia de Jó. Bildade exorta Jó a se curvar diante da sabedoria tradicionalista. Ele repreende a Jó por suas palavras impetuosas e defende a justiça de Deus. E lança acusação aos filhos de Jó, que devem ter cometido pecado. Bildade ficou contrariado porque Jó advogava a inocência e questionava a justiça de Deus. O argumento de Bildade era que Deus não pode ser injusto, Deus não pode punir uma pessoa justa. Se Jó estava sendo punido, é porque Jó estava em pecado. Tanto Elifaz como Bildade estavam equivocadamente julgando a vida de Jó. E pior, eles não apenas julgavam a Jó, mas também ainda condenavam os filhos de Jó, dizendo que se eles morreram é porque também tinham transgredido a lei do Senhor. Tanto Elifaz quanto Bildade eram homens que estavam envolvidos na sua teologia, mas eles não tinham sentimento. Eles deveriam ser compassivos com aquele que estava sofrendo. Em vez de trazer alívio para Jó, ambos trouxeram mais peso, sofrimento sobre a vida de Jó. Bildade era membro da tribo de Sua, filho de Abraão com Quentura, aparentado dos midianitas, e habitava no norte do deserto da Arábia. Diferente de Elifaz, Bildade é extremamente impaciente e questionador. Bildade faz uma acusação fortíssima, completamente diferente da abordagem de Elifaz. Qual vento impetuoso? Um dos piores ataques de Bildade a Jó é acusar de que os seus filhos morreram em decorrência dos erros e das transgressões deles. Na mente de Bildade, na teologia de Bildade, Deus só tem misericórdia daqueles que são justos. Aqueles que são injustos devem pagar as consequências das suas próprias decisões. A misericórdia de Deus jamais deveria ser merecida. Se alguém merecesse, era resultado então da sua própria justiça. Elifaz fundamenta seu discurso em cima da revelação que ele tinha recebido, para que Jó pudesse aceitar. Mas Bildade fundamenta seu discurso em cima das tradições humanas. Bildade considerava Jó como sendo um aluno rebelde, um cristão revolto, e ele fazia um apelo a Jó para que ele aceitasse as tradições do passado, para que ele pudesse receber a bênção de Deus. No versículo 11 e no versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando, Bildade constrói uma parábola para que Jó possa entender o seu próprio discurso. Ele fala que um junco tem uma capacidade de sustentação de água, mas as plantas não têm já essa capacidade de sustentar tanta água. Se elas não tiverem o junco perto de si, automaticamente secarão e morrerão. Por isso que elas precisam de umidade para que possam florescer e dar frutos. No versículo 13 nós encontramos agora já a aplicação dessa parábola. Todos aqueles que se esquecem de Deus irão murchar, irão secar, porque Deus é a água da vida, é a fonte de salvação para todas as pessoas.
Se nós menosprezarmos o Senhor, automaticamente nós sofreremos, passaremos por dificuldades e chegaremos à morte. Este era o argumento de Bildade. Nos conceitos de Bildade, Jó era um homem ímpio. Mais uma vez, ele tenta ilustrar a vida de Jó falando a respeito de uma casa onde uma aranha constrói a sua própria teia. Se essa teia fosse quebrada, a casa estaria destruída por completo. E era o que ele estava falando com a vida de Jó. Se a casa dele tinha sido destruída, é porque algo errado tinha acontecido e ele era responsável pelas consequências da sua própria destruição. Bildade erroneamente acusava Jó, falando que Jó tinha se assegurado em alguma coisa que não era o Senhor. Ele deveria ter mantido a sua fé na pessoa do Senhor. Pelo fato dele não ter feito isso, era a razão do seu sofrimento, da sua dor. Jó deveria resgatar a sua fé no braço do Onipotente para que ele pudesse mais uma vez ter uma família feliz. Uma das necessidades mais básicas da vida de um ser humano é ter segurança, mas depende de onde nós colocamos a nossa confiança. Algumas pessoas colocam a sua confiança no seu carro, no seu dinheiro, na sua casa, no seu trabalho, mas todas essas coisas são passageiras. Um dia todas elas poderão chegar ao seu final. Mas nós somos chamados a cada dia a depositarmos a nossa confiança em Deus, naquele que jamais falha, naquele que jamais nos abandona, naquele que é fiel para todo sempre. Nos versículos 20 ao versículo 22, Bildade faz uma recapitulação de todo o seu pensamento que ele tentava expor para Jó. Mas o versículo 20 é o cerne, é o âmago de toda a sua mensagem. Mas dá para nós compreendermos que Bildade não tinha toda a simpatia da pessoa de Jó. A conclusão do pensamento de Bildade é que se a família de Jó tinha morrido e ele estava sofrendo, era resultado dos seus pecados. Portanto, eles eram merecedores. Se quisessem reverter o quadro, deveriam confessar os seus pecados a Deus e mais uma vez a bênção de Deus estaria sobre a vida deles. Jó capítulo 8, versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. É a mais pura verdade que Bildade estava falando. Deus não abandona o íntegro, Deus não menospreza aqueles que estão vivendo a verdade. Deus também não exalta aqueles que são malfeitores, mas no mundo de pecado que nós vivemos, o íntegro pode sofrer, o íntegro pode passar pelo vale da sombra da morte, mas a nossa garantia é que quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós teremos um Pai de amor, um Deus misericordioso que estará conosco para nos consolar, nos conceder esperança e que pelo poder dele nós iremos alcançar a vitória. É a diferença do malfeitor. Ele, pelo vale da sombra, irá sofrer sozinho, porque não tem a bênção do Senhor. Os dois amigos de Jó, tanto Elifaz como Bildade, eles começam acusando, mas eles acabam terminando trazendo uma teologia conciliadora. Inicialmente, eles argumentam que todos os males que Jó está passando é em decorrência dos seus pecados, mas no final, eles apresentam que se Jó confessar os seus pecados, Deus vai ouvir a sua confissão, Deus vai lhe oferecer o perdão e mais uma vez Deus vai reverter o quadro da sua vida. Elifaz buscou reforçar o seu argumento falando a respeito da revelação que ele tinha recebido de Deus, enquanto Bildade reforçava os seus argumentos falando das tradições humanas. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 8, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: jamais nenhum de nós deveríamos nos aproximar de alguma pessoa para fazermos acusações preconceituosas, acusações que nós concebemos na nossa mente. Quando nos aproximamos de alguém que está passando pelo vale da sombra da morte, por algum sofrimento, nós precisamos acolher essa pessoa, nós precisamos amar esse ser humano. Não é no momento de dor a oportunidade que deveríamos ter para apontar os erros ou os pecados de alguém. As palavras daqueles que estão visitando ou conversando com alguém que está no leito da dor deveria apresentar a Deus todas as suas necessidades, não necessidades específicas, mas um ser humano de um modo geral. Jesus Cristo é uma prova clara disso. Quando ele esteve aqui nessa terra, as pessoas não lhe receberam, não lhe acolheram.
mas lhe condenaram, lhe acusaram. Eis a razão pela qual Jesus Cristo padeceu, sofreu muito mais do que nós sofremos e padecemos nos dias de hoje. Se porventura alguém, nos dias em que nós estamos vivendo, tem passado por situações semelhantes, tenha certeza de uma coisa: o teu Deus, o nosso Deus, compreende você, porque Ele experimentou as mesmas dores, dificuldades que nós estamos enfrentando hoje. O que temos que fazer a cada dia é abrir o nosso coração ao nosso Criador e tenha certeza que Ele é compassivo, misericordioso e irá ouvir todas as nossas petições. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.